Ministro, Briga. Ministro, prazer em revê-lo, André Marinho aqui. Eu queria te perguntar, ministro, sobre o fato de que ainda na sua época de parlamentar pelo PSTB, você teve um grande protagonismo como relator da comissão na Câmara dos Deputados que acabou aprovando o texto da reforma trabalhista. Todo mundo aqui lembra também o protagonismo que você teve na aprovação da reforma da Previdência. Mas desde então se nota, desde que você foi incluído no corpo do Ministério do presidente Bolsonaro, uma linha mais desenvolvimentista, que acredita no Estado como indutor do desenvolvimento. E eu queria te perguntar se houve uma mutação, essa palavra que está tão em alta, né? A gente está falando de variantes do vírus, novas cepas, mutações. Houve uma evolução do seu pensamento e da forma que você enxerga o papel do Estado? Pergunta bonita. André, eu acho que o mais importante é que as pessoas parece que colocam estereótipos ou rótulos nas pessoas. Rótulos. Né? Eu não mudei de forma nenhuma. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou o mesmo deputado, era o mesmo parlamentar e o mesmo como ministro e como secretário. Eu fui aquele, por exemplo, que quando fui relator da reforma trabalhista, recebi do governo 4 mudanças. E apresentei no meu relatório 112 mudanças diferentes de modernização de um marco de 70 anos. Inclusive que contempla o home office ou teletrabalho, né? O trabalho intermitente, o banco de horas, ações que hoje estão demonstradas pela questão da pandemia a sua essencialidade, né? Pela necessidade que nós temos de fazermos o trabalho à distância, por exemplo, né? Então nós normatizamos e universalizamos e modernizamos toda uma legislação, né? E a minha cabeça é a mesma. É a mesma cabeça que como como secretário da Previdência e do Trabalho, nós, além de coordenarmos essa ação junto com o ministro Paulo Guedes, de mudança paramétrica do sistema previdenciário brasileiro, eu, como secretário do Trabalho, comecei um processo de modernização das normas regulamentadoras da saúde e segurança do trabalho, que me parece, na vida real, afetam diretamente a produtividade das empresas brasileiras. É importante relembrar isso, porque pouca gente sabe o que é NR, Norma Regulamentadora de Saúde e Segurança do Trabalho. Você, para abrir a sua rádio, ou para abrir, que é o caso da Jovem Pan, ou para abrir, para funcionar, uma padaria da esquina, você precisa estar dentro do que enquadra as NR, que são 37, com 7 mil tipos de multas diferentes. No tempo que passei lá, quase 40% dessas multas foram retiradas pela customização que fizemos e mais de 250 bilhões de reais de gastos foram evitados ao longo dos próximos 10 anos para as empresas brasileiras. É isso aí. Mas eu sou a mesma pessoa que entende que nós não podemos prescindir do papel do Estado num país desigual e num país grande e universal como é o Brasil. Nós não podemos acreditar que o Nordeste brasileiro se comporta da mesma forma que o Sudeste brasileiro, porque a periferia das grandes cidades deve ter o mesmo tratamento que o centro das grandes cidades. E esse é o papel do Estado. É o papel de equilibrar, de equalizar e, eventualmente, de fomentar através dos instrumentos que o Estado propicia. Todas as ações que nós estamos empreendendo no nosso Ministério foram convalidadas pela legislação vigente, desde o orçamento que nós estamos aplicando, que é votado e é a peça parlamentar, legislativa mais importante do país, é o seu orçamento. Então, tudo que nós executamos foi dentro do orçamento, que foi aprovado pelo Parlamento brasileiro, né, e convalidado pelo Executivo brasileiro. Todas as ações que nós fazemos de fomento às atividades econômicas e combate às desigualdades regionais são dentro dos instrumentos que dispomos. Por exemplo, os fundos de desenvolvimento regional. O Nordeste brasileiro, volto a colocar como exemplo, tem quase 30% da população e 14% do produto interno bruto nacional. Então essa é uma chaga exposta de um débito que o Brasil, como sociedade, como nação, tem com determinadas regiões geográficas, e quem pode resolver esse problema, infelizmente, não é o mercado sozinho. Há necessidade de termos a ação, termos o fomento, termos a atividade do Estado brasileiro. É isso que eu tenho defendido, levando sempre em consideração a necessidade de trabalharmos a modernização do Estado,
né, as reformas estruturantes para que possamos ter competitividade. Tem sempre contado com o nosso apoio, a nossa atividade, a questão da reforma tributária, que considero essencial para fazermos o país andar com celeridade no rumo que nós pretendemos, a reforma do Estado brasileiro, a modernização dos marcos regulatórios. Agora, nós não podemos prescindir do papel do Estado como equalizador e fomentador do desenvolvimento e diminuidor, e para haver a diminuição, das desigualdades regionais.